de volta aí pra gente comentar a grande conquista. E, gente, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: o Carelli já entrou no modo automático. Sério mesmo. A grande conquista tá a mesma coisa de sempre, assim, praticamente não mudou muita coisa dos últimos dias pra cá. As tretas estão a mesma coisa de sempre. As dinâmicas estão muito semelhantes. As coisas estão realmente parecidas. Agora, o que eu posso também falar pra vocês é, pelo menos dessa vez no jogo da discórdia, né, ele aprendeu que não precisa ficar falando apontamento bom da pessoa. Não, a gente não quer ver apontamento bom. A gente quer ver aquela coisa ruim lá. Você tá apontando ali uma coisa ruim. O apontamento é para ser o ruim mesmo. Você tem que apontar o defeito da pessoa, não é para você apontar a qualidade da pessoa. A qualidade a gente já sabe. Quando você tá apontando ali a qualidade, a gente já sabe que você tá puxando o saco da pessoa. A gente tá querendo ver ali a treta acontecendo. Eu não quero ver puxando o saco da pessoa, não. Quero ver a treta. Mas assim, as tretas foram as mesmas de sempre, de toda semana. Tipo, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Eu vou preferir deixar a própria Record fazer o resumo, porque eu vou ser sincero pra vocês. As tretas são as mesmas de sempre, que não dá pra gente ficar contando a mesma coisa todo o tempo, né? Não dá pra gente ficar se fiando na mesma coisa. Tá chato. Tá chato. E como o Carelli tá assim no modo automático mesmo, já não dá pra gente também ficar o tempo inteiro nessa mesma repetição das coisas. Eu prefiro que a gente continue só falando do que aconteceu nas últimas 24 horas e não ficar se prendendo exclusivamente só nesse apontamento das mesmas coisas de sempre, das mesmas tretas de sempre, porque não tá evoluindo nada de diferente ali. Teve o que rolou no apontamento? A Anaí apontou o Lucas Gelbu, que é sempre o alvo dela. O Céu apontou o Haddad, que é o alvo dele de sempre. Aí o Felipe apontou o Guipa, que é o alvo dele de sempre. Aí o Guipa apontou ali de novo as pessoas que são alvo dele. Eu acho que, se eu não me engano, o Guipa apontou o Fernando lá. E aí o Fernando apontou o alvo de sempre dele também, que, se eu não me engano, o alvo do Fernando dessa vez foi o Céu. E aí, tipo, foi a mesma coisa de sempre. Gente, foi a mesma coisa. Foi chato. Sério mesmo. Foi a mesma coisa de sempre. Os mesmos argumentos. O mesmo blá, blá, blá de sempre. Então eu vou preferir deixar isso aí mesmo com a Record. Record que se vire aí pra fazer o resumo desse apontamento aí. Amanhã a gente conta isso aqui pra vocês. Eu vou te contar o que aconteceu nessas últimas 24 horas aí da grande conquista, o que realmente foi importante ali, porque isso sim pra mim é o que conta, isso sim pra mim é o mais interessante, e isso sim é o que vai ajudar muita coisa, isso sim eu acho que vai ser o mais importante, porque se a gente ficar repetindo, a gente não sai do lugar, e eu fico com essa sensação chata de que, ai meu Deus, se a gente não sair do lugar, fica aquela coisa, o reality não tá andando. E eu tenho das piores sensações, inclusive eu falo isso desde o BBB. Quando o reality não anda, vocês podem ter certeza, é porque já chegou naquele momento de que tá na hora de acabar. Igual aconteceu no BBB 23, né? Chegou naquele momento que tava na hora de acabar. Um pouquinho antes da festa, a Edilane estava conversando com o Rambo. E aí ela tava ali, né, desabafando com ele. E disse assim pra ele que na verdade foi ele que chamou ela pra conversar, né? E aí ele disse assim pra ela que ele tem percebido que ela tem estado muito isolada recentemente. E que ela, assim, e que ele tem visto, aliás, que ela tem se distanciado muito das pessoas lá dentro. Que ela tem ficado, assim, muito, mas muito distante de quem ela costumava ficar próximo, de quem ela era próxima antes, né? E aí a Edilane disse assim pra ele que ela não consegue ver verdades nas outras pessoas, ela não consegue ver verdades em muita gente ali dentro. E aí ela usou isso como uma justificativa
para justificar o porquê que ela não está mais tão próxima das pessoas que ela estava na fase da vila. E eu fiquei pensando assim, mulher, pelo amor de Deus, sabe por que, que você não está próxima dessas pessoas que você estava na fase da vila? Tem uma razão muito, mas muito mais simples, é que você não quer admitir. É por causa do Caio. Simples assim. Na fase da vila, você e o Caio não eram tão próximos. Mas agora que vocês estão próximos, praticamente apaixonados, vamos usar a palavra correta, praticamente apaixonados, você não tem olhos para as outras pessoas. E você simplesmente não quer estar do lado das outras pessoas, você quer estar do lado dele. Por isso que as outras pessoas deixaram de ser interessantes e que por isso você não vê verdade nas outras pessoas. Só por isso, você vê verdade no Caio. Você não vê verdade nas outras pessoas. Você vê verdade até no Rambo, mais ou menos, porque o Rambo ali ainda você consegue ver como aliado, mas você não vê verdade nas pessoas que você considera seus amigos porque você está interessada no Caio. E olha, né, que você disse ali para Lisiane que você entrou comprometida, né? Mas o seu olhinho brilha quando o Caio fala com você. Admite, né, Edilane? Admita que você tem um comichãozinho ali quando o Caio fala com você, né? E ela ainda falou que ela tem percebido que tem muitas pessoas mentindo para ela lá dentro. Aí no momento que ela estava falando ali, o Fernando entrou no quarto, né? Percebeu ali que o Rambo estava falando alguma coisa séria com ela e tal. Mas o Fernando entrou para avisar que a produção já tinha chamado todo mundo para ir lá para a sala, que iam liberar a festa e que todo mundo já estivesse pronto para estar lá. Aí rolou a festa e tal. Acho que a festa começou umas 9 e pouco da noite. E aí depois a festa foi, tá? Rolou algumas tretinhas na festa, mas enfim, ao mais do mesmo, tá? Aquelas tretas de sempre da festa, umas brincadeiras lá do Haddad com a Lisiane, aliás, da Lisiane com o Haddad, que o Haddad não gostou e tal. Depois da festa ela comentou isso. E aí pronto, o Haddad depois se estressou com a Lisiane, e isso aconteceu ali depois que eles tinham voltado da festa. E depois ela gritou, né? É muito ridículo o que você tá fazendo. A Lisiane fez uma brincadeira com a Haddad ali. Ela falou alguma coisa, eu não lembro exatamente o que foi que ela falou, tá? Mas foi algo que ele não gostou, algo que ele disse que era uma implicância. Ele disse que ela fica implicando com ele, que ela fica falando de alguma coisa dele, nesse sentido aí, algo que ele não gosta. E aí a Lisiane falou assim, cara, tu é muito explosivo, tu pega muito coisa das pessoas, fica um pouquinho mais leve e tal. E ele ficou chateado com a brincadeira que ela fez. Eu não entendi exatamente a brincadeira que ela fez, tá? Porque, se eu não me engano, a brincadeira que ela fez foi alguma coisa a ver com o fato dele ter trocado de roupa, uma coisa assim, tá? Eu não vou saber descrever exatamente a brincadeira para vocês. Eu vou pedir desculpas, inclusive, para vocês, porque eu já peguei assim um barco andando. A única coisa que eu entendi dessa história foi que o Haddad não gostou da brincadeira. E aí a Lisiane disse assim, eu só tava brincando com você e você levou pro lado errado, eu não fiz nada de errado. E aí o Haddad disse assim pra ela, mas é ridículo o que você faz, é ridículo o que você tá fazendo comigo. Eu tava aqui quieto na minha e você começou a falar comigo, começou a fazer essas coisas. E aí a Lisiane ficou chateada com ele também, né? A Lisiane basicamente levou essa resposta dele pro coração. Quando na verdade ela não precisava ter levado pro coração, porque ele não fez assim de maldade, ele fez porque ele estava chateado. Me pareceu que ele estava um pouquinho irritado, não exatamente com ela em si, mas eu acho que ele estava irritado com a situação como um todo. E aí ela vem e faz uma outra brincadeira com ele, que ele já não estava pé da vida com ela, e aí a coisa desanda, né? E aí depois disso lá, a Tati Pink foi conversar com o Felipe. E aí ela diz assim que
essa situação do Caio e da dona Geni seria tão mais simples de resolver se o Caio tivesse se posicionado de uma maneira mais correta. Se ele tivesse ali na dinâmica do Rodrigo Faro, simplesmente falado por que ele estaria, por que ele queria dar o dinheiro para Edilane, ao invés de simplesmente apenas ter dito que daria o dinheiro para ela. Se ele tivesse justificado o porquê, ninguém estaria questionando, ninguém estaria perguntando a razão do porquê que ele fez isso. E aí ela falou pro Felipe que a dona Geni ficou bastante magoada com a atitude dele. E foi inclusive isso que o Felipe falou, que... Aliás, Felipe não, foi ela que falou. Que teria sido muito bom se ele tivesse falado, se ele tivesse se posicionado, se ele simplesmente tivesse dito, eu gosto muito da dona Geni, a gente sempre foi muito companheiro desde lá da vila, mas assim, eu percebo que a Edilane precisa mais desse dinheiro e por isso eu vou dar o dinheiro para Edilane e tal. Se ele tivesse feito isso, como sugeriu a Tati nessa conversa, ninguém estaria questionando ele, ninguém estaria falando dele e tal. E isso aí teria sido resolvido de uma maneira muito simples. Mas enfim, vocês sabem que simplicidade não é a deles, né? Eles nunca vão no mais simples. Esse pessoal de reality show não é só aí na Grande Conquista, na Fazenda, no BBB. Eles nunca vão no mais simples, no mais óbvio. Eles sempre vão no mais complicado e vão sempre dificultando as coisas. E aí depois eles foram falar sobre o Guipa, né? A Tati também contou pro Felipe que ela teve uma conversa com o Guipa, que ela achou estranha, né? Que ela achou bastante estranha, assim, algumas atitudes do Guipa, que o Guipa se aproximou dela e ele ofereceu, assim, um apoio para ela, porque, segundo o que ela contou, ele teria percebido que ela estava triste, que ele teria percebido que ela estava precisando, assim, desabafar, que ela estava precisando conversar e tal. E ele se aproximou. E aí ela disse que levantou a possibilidade, então, do Guipa estar usando isso como uma estratégia de jogo. E aí o Felipe disse que ele vê o Guipa talvez como uma pessoa conturbada, como uma pessoa assim que pode até ter boas intenções, que assim, ele tem boas intenções, não dá pra dizer que o Guipa não tenha boas intenções. O grande problema é que às vezes ele mete muito os pés pelas mãos. E aí quando ele mete os pés pelas mãos, ele erra bastante nessas intenções. Aí não dá pra você entender o que é exatamente que ele quer, fica parecendo assim, ele fica completamente perdido nelas. Mas enfim, ele não faz isso por maldade. Eu não vejo que o Guipa faz isso por maldade. Eu vejo que ele faz isso porque ele tá assim equivocado. Eu vejo que às vezes ele erra muito nesses detalhezinhos aí. E aí, até o Felipe disse que ele tentou ajudar, que ele tentou conversar com o Guipa, que ele tentou ajudar, que ele tentou fazer o Guipa perceber as coisas de uma outra maneira. Só que o Guipa simplesmente se voltou contra ele e que depois disso ele simplesmente fez o Guipa, largou a mão do Guipa, que não quis mais saber e tal, deixou o Guipa resolver as coisas sozinho do jeito dele. Ele fez naquele melhor estilo. Tentei, avisei, disse pra ele fazer do jeito dele. Disse pra ele fazer do jeito que era mais fácil, mas ele quis fazer do jeito dele. Então não posso fazer nada. O rapaz quis fazer ali, tentou do jeito dele, pronto. Fez ali do jeito que ele achou que deveria fazer. Aí depois, em outro momento, né? Depois da primeira faísca entre a Lisiane e o Haddad, ela estava conversando ali com o Lucas. Ela disse assim, isso lá no quarto dos donos, ela disse que a postura... Gente, tô com um pouquinho de sono, né? Tô gravando esse vídeo aqui quase 2 horas da manhã. Aí ela disse pro Lucas que a postura de jogo daqui pra frente
vai ser de embates, que em algum momento ela teria embates com o Haddad, que em algum momento isso iria acontecer. Porque, segundo ela estava esse momento todo dentro da Grande Conquista, dentro da mansão, pisando em ovos, que ela estava esse tempo todo ali fazendo um jogo que ela não estava realmente querendo fazer, que era um jogo de evitar embates, que ela realmente não queria embates com pessoas que ela considerava pessoas chaves, que ela não queria precisar ter que se posicionar com relação a algumas pessoas, que ela preferia, por exemplo, evitar ter um embate com o Haddad, ao invés de ter preferindo, aliás, ter um embate com a Edilane, por exemplo, que a Edilane sim é uma adversária, mas que o Haddad ela não consegue enxergar como sendo um adversário. O Haddad, para ela, pelo menos do que eu entendi aí, do que ela passou pro Lucas Jalbu, é que o Haddad é tipo, não sendo um aliado, ela não coloca o Haddad como um aliado completamente, mas uma pessoa conveniente. Não, o Haddad é tipo assim, eu não voto nele, ele não vota em mim, mesmo que a gente tenha um embate assim, quando é conveniente para ele, ele me defende. Quando é conveniente para mim, eu defendo ele. E ele não vota em mim, eu não voto nele. Mas assim, eu prefiro ter um embate com a Edilane do que ter um embate com o Haddad. Aí depois, ela mesma falou assim que ela sabia que ela ia bater de frente com o Haddad em algum momento. Ela sabia porque os dois têm personalidade forte. Os dois não são de levar desaforo para casa. Mas que quando é conveniente, ela vai defendê-lo. E que quando for conveniente para ele, ele também vai defendê-la. A mesma coisa. Aí o Lucas Jalbu responde que ele também faria a mesma coisa nesse jogo. Que se for conveniente para ele, ele vai defender as pessoas. E que ele também faria a mesma coisa que a Elisiane. E aí ela também fala lá sobre outras coisas, que ela se surpreendeu ali com a Edilane, que ela tinha outra imagem da Edilane, que ela achava ali que a Edilane era uma pessoa mais sensata, que ela achava que a Edilane era uma pessoa mais humilde, mas que quando elas subiram para a mansão, ela descobriu que a Edilane não era tudo isso, que a Edilane não é esta pessoa que ela diz ser e tal. Aí pronto, ela falou um monte de coisas ali da Edilane, soltou um monte, mas o resumo do resumo que ela falou foi isso. Que ela prefere ter o Haddad ali como, ainda que um embate, mas um embate que é interessante para ela e conveniente, que ela pode considerar em alguns momentos um aliado e prefere ter um embate declarado com a Edilane, com o Caio, porque esses sim ela sabe que não pode contar com eles, do que ela declarar um embate diretamente com o Haddad e criar um problema desnecessário para ela. Burra ela não é, né? E ela não tá errada não, ela tá certa. Ela tá fazendo o que é correto. Ela tá tirando proveito da situação. Ela sabe que o Haddad age dessa maneira. Esse é o jogo dele. Ele procura sempre sair pela tangente, ele procura sempre tirar vantagem das coisas. Ele não é burro, ele é bastante esperto. E aí o Lucas Jalbu também estava falando para a Lisiane a estratégia que ele está tendo ali para zona de risco. E ele falou para ela que a única opção que ele está tendo ali para indicação dos donos é o céu, que é o que seria o único consenso, a única opção comum entre ele e o Hideo. Ele disse para a Lisiane que ele tem outros nomes que o Hideo não concordaria. E que o Hideo também tem outros nomes que ele, Lucas, também não concordaria. E aí a Lisiane aconselhou ele a não se indispor com outras pessoas, a não se indispor com o Hideo, a não ficar ali preocupado com o que ele pensa ou deixa de pensar e tal. Mas ele falou que no fundo, a única opção comum que ele tem junto com o Hideo é justamente o céu. Então que só sobraria o céu para os dois indicarem juntos. E eles sabem qual é a consequência, né, dos dois não indicarem. Os dois iriam para a zona de risco. Eu acho que ele não queria ir para a zona de risco, né? Provavelmente eles vão indicar
juntos o céu, muito provavelmente. E aí ela também falou, evita se indispor com pessoas que muito provavelmente não votariam nele, como o Caio e a Edilane. Você sabe que os dois não vão votar em você, então simplesmente não crie problemas com eles. Vá lá, faça, convença o Rideu a votar no céu. Porque aí você sabe que o céu vai votar em você, de uma certa forma, por causa da sua proximidade com o Haddad. Então, tente convencer o Rideu a votar nele. E aí ele realmente fala lá uma conversa que ele teve com o Breno durante a festa, e que na visão dele seria perfeito ter uma zona de risco com o Caio e a Edilane, mas depois dessa fala do Lucas, ficou meio difícil para ela realizar esse sonho de colocar uma zona de risco com os dois. E mesmo que isso venha a acontecer, eu vou ter que ser sincero com vocês, não vai dar em nada. Porque os dois voltariam e o terceiro elemento dessa zona de risco vazaria com força. Então é uma coisa muito melhor que tem que fazer é colocar um deles sozinho mesmo e deixar com que o público decida. Lembrando que na Grande Conquista o voto é para ficar, então, tipo, colocando os dois ali, também tanto os dois na mesma zona de risco, quanto cada um separados, eles voltariam com bastante facilidade. Então não faria muita diferença, né? Essas estratégias não fariam muito, mas de fato não mudaria nada o jogo de cada um ali. Continuaria na mesma coisa de sempre. Aí hoje de manhã a dona Geni acordou, foi fazer as coisas. Aí a câmera resolveu mostrar ali a delegação de tarefas lá, que causou uma treta. Aí a dona Geni arrumando as coisas. O Guipa acordou. Sono, gente, sono mesmo. Sério, tem horas que a Grande Conquista me causa tanto sono, porque é o mais mesmo, que fica assim bocejando, tá? É por causa também da Grande Conquista, né? Dá muito sono. Vocês podem até se perguntar, mas por que a gente não largou ainda a cobertura do reality show? Não, a gente vai levar até o final. O comprometimento de levar isso aqui até o final. Vamos levar isso aqui até o final, mesmo com sono. Só lembrando, né, que daqui o jogo assim vai seguir lento assim até a última semana ali, eu acho que até a última semana de junho, a primeira semana de julho. Depois o negócio vai acelerando aí, né, porque começa a última fase do jogo e essa última fase vai ser bem acelerada. E aí sim a coisa vai ser ótima. Imagina chegando ali o dia 18 de julho, a Grande Conquista acabando, a gente ficando feliz com isso, porque vem aí as estrelas da casa, que vai ser 24 horas pra gente assistir, mais um reality pra gente acompanhar. Ei! Mas enfim, o Guipa foi lá, foi conversar com a dona Geni, aí ele deu um beijinho nela, deu um beijo na testa e disse assim que isso era um beijo de respeito. Ele acordou, foi pular a corda imaginária dele, né? Deu um beijinho e disse que isso era um beijo de respeito, era um sinal de respeito pra ela e tal. E aí ela também falou que isso era pra também deixar... Ele também falou que isso era uma forma de deixar as brigas que os dois tiveram pra trás. E aí depois ele foi conversar com a dona Geni, aí ele disse que o Caio se afastou dela, porque ela fica sempre na cozinha e ele não quer ficar sempre na cozinha. Aí ela soltou nessa conversa, assim, que... Assim, o Guipa começou falando assim, que muito provavelmente o Caio se distanciou dela porque ela passa muito mais tempo na cozinha e que o Caio tem um jeito mais próprio de jogo, que é jogar mais com o coração. E aí ele disse assim pra dona Geni, o Caio acabou se aproximando muito da Edilane, que tem um pensamento muito mais parecido com ele no jogo. Mas não deixe ninguém falar mal do Caio para a senhora, disse o Guipa. Aí ela disse que ela não se incomoda com o Caio, com a Edilane, e que o amor dos dois é lindo. Ela falou isso aí pro Guipa. E aí quando ela fala isso pro Guipa, eu fico assim me questionando. O que é que a dona Geni se refere quando ela fala amor dos dois? Ela tá querendo dizer
amor de amizade, tá querendo falar amor de amigo, porque é assim, né? Assim. A Edilane fica com os olhos brilhando quando ela fala com o Caio, quando os dois estão interagindo. Os dois não se desgrudam. E tipo assim, uma amizade como essa, eu vou dizer pra vocês, com esse grude todo aí dos dois, começa também a levantar muita suspeita. Não é tão normal assim. Tipo, dentro da própria casa você vê outras pessoas que têm grandes amizades, não ficam o tempo todo uma atrás da outra. Então, tipo, tá evoluindo pra algo a mais. E se ela tem um namorado, e se ela tem um marido aqui fora, te pega muito mal essa proximidade dela com o Caio. Pega muito mal. Tipo, realmente não cola muito. E aí, na dinâmica do Rodrigo Faro, ele soltou o seguinte. Na hora de dar aquela premiação, né, que causou toda a briga depois do Rodrigo Faro, ele falou assim que ele ia dar R$ 2.000 pra Edilane, pra patroa. Você fala patroa, você está se referindo aí a uma pessoa que você está desenvolvendo um relacionamento, né? Então, tipo, a coisa não é só uma amizade. Ou pelo menos não é o que ele tá querendo fazer parecer pra gente. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser absolutamente sinceros com a gente mesmo, né? Enfim. Aí depois disso, a dona Geni foi fazer o café da manhã e tal. E ele falou assim que se ele sair da Grande Conquista, ele disse que ele vai preferir que a dona Geni vá até a final do programa, que ele vai torcer por ela e que ele consegue enxergar a dona Geni na final do programa, mas que caso a dona Geni saia também, ele prefere ver a Edilane na final e que ele admira a história das duas. E ele falou, eu tô torcendo pra senhora ir até a final e que eu consigo ver a senhora até a final. Aí ele falou, né? Aí ela respondeu pra ele, não, eu também vejo que você vai longe nesse jogo, não vejo que você vai ser eliminado agora. Você voltou de uma zona de risco, o público deve gostar de você e tal. Tipo, deu uma levantada na moral do cara, né? Falou um monte de coisa aí pra ele também. Aí depois disso, eles começaram a conversar sobre outros assuntos da vida. Ele desabafou ali com a dona Geni. Ele disse que conversar com ela faz ele se lembrar da mãe dele. E que ele sente muitas saudades da família dele ali nesses dias de jogo. Que ele tá se sentindo muito sozinho lá. Ele lembra que ninguém foi abraçá-lo quando ele voltou da zona de risco. Que ninguém foi lá conversar com ele. E aí ele começou a chorar. Disse assim que ele tá se sentindo muito só. Aí a dona Geni se levantou, foi abraçar ele, disse pra ele não se sentir só, disse pra ele chamar pra ela pra conversar e tal. Aí ela disse que ele era uma pessoa sensacional, que ele não se sentisse só. E aí ela foi contando sobre a vida dela pra ele, foi contando as coisas que ela viveu, a experiência de vida dela e tal. Tipo, foi só isso a conversa dos dois. Mas deu uma repercutida na internet, né? Porque afinal, né, os dois nunca foram tão próximos nesse jogo. Ainda assim, né, as pessoas começaram a se questionar, né? O porquê que isso aconteceu, como foi que essa proximidade foi acontecendo. E aí depois disso, em outro momento, o Céu foi conversar com a Anaí. E aí ele disse que ele pegou bastante duro com o Bruno e o Rambo numa briga aí que os dois tiveram, e ela disse que ele não pegou duro com ninguém. O Céu, foi ele que chamou a Ana aí para conversar, e ele falou assim que ela, aliás, desculpa, foi ela que pegou bastante pesado com o Bruno e o Rambo na briga que os dois tiveram lá no quarto, por causa lá daquela história do barulho. Lembra lá? Eu te contei aqui nesse vídeo, ó. Ele disse assim que achou que ela pegou um pouco pesado demais. Ele fala duro, mas eu prefiro dizer pesado demais. Até porque fica muito mais sonora essa expressão. E que o que levou a discussão dos dois lá no quarto, justamente por causa dessa história aí de fazer barulho ou não, e que eles levaram pro coração o que ela tinha dito e tal.
Aí ela disse assim que não, que ela não quis levar pro, ela não quis discutir com ninguém para levar pro coração e que no fundo, quem é a vítima da situação é ela, porque é ela sim que estava no quarto e queria dormir e eles é que foram lá para fazer barulho. E que a vítima da situação, a vítima da história, como aconteceu, era justamente ela, não eram eles. Então, era ela que estava com a razão, não eram eles. E que se alguém tem que pedir desculpas ali, é justamente eles, não ela que tem que pedir desculpas para eles. Aí depois, em outro momento, o Guipa foi conversar com o Céu. Estavam lá os dois na academia. Gente, desculpa, vamos continuar aqui. Estavam lá os dois na academia e o Guipa estava falando assim pro Céu que ele tem ali algumas coisas de postura de jogo. Que ele assim percebe algumas movimentações, que ele se sente muito sozinho ali e que sente que os outros jogadores o percebem como sendo uma pessoa ruim, sendo que ele não é uma pessoa ruim, sendo que ele tem que se provar o tempo todo. E ainda ele foi contando ali pro Céu quais são as estratégias de jogo que ele tem, as estratégias que ele tem observado ali e que ele tem pensado assim, bom, já que as pessoas estão me achando como sendo ruim, então a minha estratégia de jogo a partir daqui vai ser outra. Vai ser justamente quebrar as alianças. Eu vou justamente começar a agir para quebrar alianças. Justamente agir para causar intriga. Porque aí sim eu vou estar fazendo algo de útil. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas ele deu a entender que o novo objetivo dele nesse jogo vai ser justamente quebrar alianças a partir, né, de algumas estratégias, mas uma estratégia bastante comum e bastante furada, que é falar informações truncadas, informações erradas aí, para fazer as pessoas brigarem entre si. Vamos ver se isso vai funcionar, né? Vamos ver se ele vai conseguir transformar isso. De uma certa forma, ele quase conseguiu naquela treta que aconteceu no sábado. Foi na sexta pro sábado lá, aquela história que rolou ali, que eu te contei nesse vídeo todo e tal. Tinha um dedinho dele, tá? Tinha um dedinho dele por trás. Aí depois dessa conversa toda que ele teve com o Céu, teve uma outra conversa da Kátia com o Felipe. Aí a Kátia disse que o Céu tá se aproximando do Guipa para tentar uma nova aliança com ele. E aí a Kátia lembrou da discussão que o Céu teve com o Haddad. E aí o Felipe aproveitou, né, a deixa e foi logo criticando o jogo dele. Disse que ele se aproxima por interesse. Disse que ele se aproxima ali para buscar se salvar das coisas. E aí o Vini Gran, que estava ouvindo isso tudo ali, disse assim também que o Céu, que ele aproveitou todo esse ensejo que aconteceu para questionar as falas do Céu sobre agressividade. Porque o Céu vive dizendo que o Haddad é agressivo, e o Haddad não é agressivo, mas... E ele, Céu, ele é agressivo? O que ele tá fazendo ali, né, pra não ser agressivo, pra não ser visto como agressivo? Porque do jeito que ele tá fazendo as coisas, sim, ele é visto como agressivo e tal. Então, tipo, ele vai indo por esse caminho. E aí o Felipe declarou que ele vê o Céu como muito incoerente. Aí a Kátia sugeriu que o Céu acaba se aproximando do Guipa para tentar levar ele para ser um aliado, para tentar levar o Guipa para ser alguém que consiga lhe dar um pouquinho mais de forças para conseguir chegar um pouco mais adiante. E sim, gente, tem um leve elemento disso no meio dessa história toda. Por que tem um leve elemento disso no meio dessa história toda? Para começar, né, pra gente começar essa história, a gente precisa levar em consideração o seguinte. Para ele conseguir esse objetivo aí, para ele fazer com que o Guipa
fique do lado dele, ele também precisaria buscar esse meio, precisaria se introduzir ali no meio dos amigos do Guipa, precisaria estar ali no meio aonde o Guipa circula ali dentro, e eu não vejo que o Cell esteja disposto a fazer isso. Embora o Guipa não circule por muitos grupos ali dentro da Grande Conquista, mas ele conversa com muitas pessoas, coisa que eu não vejo o menino fazer, então o Cell fazer, e aí acaba ficando meio que desconexo, meio que perdido e tal. Daria para fazer, mas eu acho meio complicado. Eu acho que o Cell não teria condições de fazer isso. Isso realmente é para quem pode. E aí depois a Lisiane foi se questionar sobre a amizade dela com o Haddad. Ela falou que ela não vai mais aturar nenhum homem gritando com ela. Aí depois desse conflito todo, a Lisiane desabafou sobre a amizade dela com o Haddad. Disse ela que ela não vai aturar mais nenhum homem gritando com ela, nenhum homem mandando ela calar a boca, que ela já aturou muitas situações do participante e do Haddad, e que isso e que essas coisas são muito desrespeituosas, que ela não vai aceitar isso de ninguém, que ela não quer aceitar isso de ninguém. Aí a Lisiane também comparou a postura do Haddad nesse jogo com a do Guipa e questionou muito a amizade e a proximidade dos dois, como se o Guipa tivesse, de uma certa forma, influenciando o Haddad, quando na verdade não é bem assim. Os dois até são próximos, mas o Guipa ele não é tão próximo assim do Haddad, tá? Os dois não são tão próximos. Os dois, de fato, nunca foram assim aliados de jogo. Agora, sim, de uma certa forma, que o Guipa se alertou que ele precisa de aliados, ou então ele vai sucumbir a esse jogo. E se ele não buscar esses aliados, o que vai acontecer com eles? Ele, aliás, vai basicamente ser tragado, vai ser engolido e não vai se dar bem. Ele sabe muito bem disso, não precisa nem a gente dizer aonde isso vai dar. E aí depois, no meio disso tudo, no meio dessa conversa toda aí que eles estavam tendo, a Lisiane ali falando disso tudo, o Haddad entrou ali e ouviu toda essa conversa. Ela questionou a amizade deles ali. Ela falando disso tudo, o Haddad entrando ali e ouvindo toda essa coisa. O Haddad ouviu isso, mas o Haddad não falou absolutamente nada. Ele ficou caladinho. Entrou mudo e saiu calado. E aí depois o Breno foi conversar com o Guipa. E aí o Guipa falou assim que o Breno é uma pessoa que ele tem condições de reaver tudo o que foi dito, tudo que eles brigaram e tal, o porquê que eles brigaram. E aí eles relembram o que levou o distanciamento dos dois. Segundo o Breno, o que levou o distanciamento dos dois foi uma falta de confiança, que os dois estavam até se entendendo bem nos primeiros dias, mas que ao longo da trajetória deles dentro da casa, isso foi mudando. Mas por que foi mudando? Pela resposta que o Breno deu a entender, isso foi mudando porque o Guipa viu que ele estava de um lado oposto ao dele. Que lado oposto seria esse? Pelo que eu entendi, tá? O lado oposto seria justamente assim, o Haddad, a defesa, o Breno estava falando, a defesa que o Guipa fez de um dos adversários do Breno. Eu não lembro qual foi o adversário do Breno, tá? Eu não vou lembrar agora qual foi o nome dele, mas eu não vou lembrar qual foi essa defesa, eu não lembro, tá? Mas foi isso aí que ele disse que foi falta de confiança. Essa defesa que o Guipa fez de um dos empresários ali
Do empresário não, gente, desculpa. Foi uma das defesas de um dos adversários que o Breno teve dentro do jogo. Eu não lembro qual foi o nome que ele falou desses adversários. Eu não lembro se foi o Haddad, não lembro qual foi o nome. Gente, desculpa mesmo. Mas o Breno falou que foi essa defesa que ele fez que distanciou os dois. Aí depois o Vini Gran foi conversar com o Lucas. E aí ele disse assim, o Lucas não, com o Felipe. E aí ele disse assim que ele percebeu que o jogo do Cell é buscar uma forma de se fazer de coitado. Que o Cell tá agindo de uma certa forma para buscar gerar uma certa compaixão. Não deles dentro da casa, mas do público aqui fora. Que compaixão seria essa? Vamos esclarecer. Era uma compaixão temporária, era uma compaixão assim. As pessoas estão me isolando, as pessoas não estão conversando comigo, as pessoas estão assim agindo desse jeito. É aquela mesma coisa de sempre, né? O que eu venho falando para vocês. Esse é o posicionamento do Cell nesse jogo, né? E aí o Vini Gran começou a dizer que o Cell está se colocando como perseguido pelo Haddad. E que ele tem falas muito incoerentes quando ele se defende da tal perseguição que o Haddad estaria fazendo contra ele. Aí o Vini também relembrou várias outras conversas que ele teve com o Cell, aonde o jogador afirmou que ele é uma planta, justamente para não ser visto como um agressivo, justamente para que as pessoas não notem esse pequeno grande detalhe, né? Porque sim, às vezes o Cell ele me parece ser um pouquinho agressivo e às vezes um pouquinho até demais. Porque quando as pessoas apontam ele do jeito que apontam, de uma maneira negativa, ele meio que perde a cabeça. E perde com bastante facilidade. O grande problema é que ele não sabe se controlar, ele só sabe gritar. E só que ele grita muito baixo, que soa engraçado pra gente ver. Foi inclusive a partir daí que veio a rivalidade dele com o Haddad. E aí depois dessa conversa aí do Felipe com... Do menino, do Felipe com... Ai, gente, às vezes o sono faz a gente perder aí. Mas com o Vini Gran, desculpa. O Caio foi conversar com a Edilane. E aí na conversa dos dois... O Caio foi falando assim que ele tá com medo da Edilane ser a indicada pelo Hideo. Porque, assim, segundo o que eles disseram, não tem motivo algum pro Hideo indicar a Edilane. Exatamente porque os dois não fizeram absolutamente nada pro Hideo indicá-los direto para a zona de risco. E aí eles analisaram tudo de como é que vai ser o voto dos novos donos durante a formação da zona de risco. E aí eles sugeriram que o Hideo pode ter escolhido um dos dois para ir para a zona de risco, ou então tentar formar uma zona de risco em que os dois estejam lá e tal, mas ainda não está certo. A indicação dos dois não vai ser no Fernando e não vai ser na Edilane. A indicação dos dois ainda tá entre o Guipa e o Cell, mas na prática, eu acho que eles vão no Cell. Tenho quase uma certeza que eles vão no Cell, até por causa desse comportamento do Cell. Eu acho que a Edilane vai acabar, eu acho que o Hideo vai acabar cedendo e vão acabar fazendo aquilo que eu acho que é o mais sensato, indicar justamente o Cell. Mas enfim, a Edilane disse ainda que ela parou de falar com o Hideo, que ela parou de falar com o Lucas Jalbu, e que ela nunca fez nada para os dois, que ela nunca fez nada, inclusive que ela nunca fez nada para ninguém ali dentro e tal. Ela nunca fez nada pro menino do edredom, nunca fez nada pro Hideo, que ela nunca fez nada pra ele, tipo, pra que ele me indicaria, né?
Eu até daria várias razões para indicar a Edilane direto para a zona de risco, mas o Hideo simplesmente ainda não disse o porquê. Aí depois dessa conversa aí, a dona Edilane estava preparando o almoço, só que ela estava falando alto, como sempre. Vocês sabem como a dona Geni funciona. E o Fernando estava incomodado com isso. E aí os dois começaram uma discussão. Justamente porque o Fernando estava incomodado com a voz alta da dona Geni, aquela voz de sempre. A dona Geni estava chamando todo mundo para comer. E aí ela se incomodou com os comentários feitos por ele, justamente porque ela estava falando alto, porque ela estava gritando. E aí o Fernando reclamou do tom que ela usou para chamar todo mundo. Aí ela não gostou, ela começou a chorar. Aí ela começou a dizer assim que ele queria calar a voz dela, queria calar a alegria dela. Quando eu vi essa cena e ouvi ela dizendo essas frases, eu só fiquei pensando aqui comigo. Mulher, não vai copiar a Bia do Brás. Olha, não faz o que a Bia do Brás fez. Isso aí não dá muita sorte. Não faz. Vai por outro caminho, vai. Que vai ser melhor pra você. Mas não faz isso aí. Não vai por esse caminho. Mas não teve jeito. Ela continuou usando isso aí de que o Fernando estava querendo calar a voz dela e estava querendo calar a alegria dela. Sério, foi só isso mesmo que aconteceu. E aí pronto, ela começou a chorar, Fernando começou a dizer que ele não falou nada pra ofender a dona Geni. E aí a dona Geni foi lá pro quarto, a Anaí começou a ficar lá apoiando ela junto com o Caio. Aí todo mundo foi atrás, e aí foi aquele negócio para tentar consolá-la. E aí o Fernando entra no quarto, todo mundo ali ignora. Aí quando ele sai do quarto, mas vocês percebem que ele entra no quarto ali, ele passa um perfuminho antes, ele olha para ver o que está acontecendo. E quando ele está saindo ali, quando percebem que ele tá lá, aí começa uma discussão. E aí ele mesmo fala que ele queria que ele não falou nada, absolutamente nada, que fosse para machucar a dona Geni. Que a única coisa que ele falou foi para ela diminuir o tom de voz, para ela diminuir aquilo porque estava incomodando, que ele estava se sentindo incomodado, que ele estava sentindo mal com aquilo. Era só ela diminuir um pouco o tom de voz dela, não era para ela gritar, não era para ela que ela não precisava gritar para chamar as pessoas ali para comer. Ela não precisava disso, que as pessoas naturalmente iriam comer. As pessoas iam entender que tinha comida pronta, que ela não precisava fazer isso. Mas vocês sabem como a dona Geni funciona, né? Dona Geni faz essas coisas, chama a atenção exatamente por isso. Dona Geni e a Jaqueline não são diferentes. Mãe e filha, né? São praticamente a mesma coisa. E aí começou a discussão, ele disse assim para Dona Geni: a senhora tem 48 anos. Aí ela apontou o dedo para ele: tu quer calar minha voz, quer tirar minha alegria? E aí ele disse: a senhora tem 48 anos, eu tenho 45 anos, eu vou tratar a senhora como uma igual a mim, porque a senhora não merece mais respeito de mim do que os outros, porque a gente está na mesma idade e tal. Eu vou tratar a senhora do mesmo jeito que eu trato as outras pessoas e tal. Foi uma discussão assim, daquelas de sempre, né? Nada demais. Se não fosse esse tipo de discussão, não seria aquilo que a gente já conhece da Dona Geni, né? Não seria a Dona Geni. Mas foi uma discussão nonsense como sempre, né? Coisas que a gente já está bastante acostumado. E aí depois, o Fernando falou para ela: cuidado com as palavras que a senhora usa. Cuidado aí, porque a senhora me chamou de inseto. Cuidado aí com as palavras que a senhora está usando. Isso pode ser usado contra a senhora em algum momento. E foi usado, inclusive, né, hoje no jogo da discórdia. Se eu não me engano,
Se eu não me engano, tá? Porque eu lembro que eu não vi tudo. Se eu não me engano, foi o Fernando que citou essa dinâmica aí do esse jogo. E aí ele foi pra cima da Dona Geni e ele falou isso. Ele falou da coisa da idade dela também e falou assim, como é que pode, né? Ela tem 48 anos, mas age como uma senhora de 60. Ela age como se fosse uma senhora de 60, quando na verdade os dois têm a mesma idade. E que ele não ia aceitar que as pessoas tratassem ele como um velho porque ele não é velho. Tipo assim. Sério mesmo. Alguém teve coragem de falar isso na cara dela. E aí depois a coisa foi só escalando ali. E depois ele saiu do quarto. Mandou coraçãozinhos ali pra ela e tal. Quando chegar o momento ali, ele ia fazer outras coisas. Enfim, eu tô curioso para saber o que é que a gente pode esperar de Fernando, né? Aí, pra gente completar parte aí dessas 24 horas, teve essa conversa aí do Bruno, acho que foi do Bruno com... eu não vou lembrar direito agora qual foi essa conversa dele. Se eu não me engano, foi uma conversa do Bruno com o Felipe, não, foi do Bruno com o Ideu, tá? Agora lembrei. E aí dessa conversa do Bruno com o Ideu, eles estavam falando justamente sobre essa briga da Dona Geni e do Fernando. Essa briga aí aconteceu ali por motivos que você já sabe muito bem quais são. Mas uma das razões, além dessa, envolve também o barulho e tal. Ele disse que ficou sim bastante incomodado com o barulho que a Dona Geni fez quando ela entrou no quarto, porque o Haddad já estava dormindo naquela hora. E ele também não gostou disso, porque ele também queria descansar. E que se o Haddad tivesse incomodado, ele tem voz para dizer. E ele também poderia ter falado isso na hora, e ele preferiu se calar e tal. E aí depois o Caio confessou pro Fernando e comentou que a percepção que ele tem ali sobre o conflito entre o Caio, entre o Fernando e a Dona Geni, que de fato tem um conflito ali muito forte entre os dois, especialmente ali por causa da novela que o menino que o Fernando participa. Então, eles estão começando a perceber ali essas coisas, essas nuances, especialmente com relação especialmente com relação ao Fernando, né? Especialmente com relação a ele. E precisa, né? Não vai dizer que não, a gente precisa disso. E aí, depois disso, desse questionamento aí que ele fez com o Ideu, desse questionamento todo aí, ele foi falar com o Fernando, e aí ele deu vários toques pro Fernando, né? Dizendo ali sobre esses conflitos que eles têm vivido ali e tal. Aí o Fernando falou assim que o conflito que ele vive ali com a Dona Geni, essas coisas, são coisas fáceis de resolver, mas não é tão simples assim, que ele precisaria esperar algum momento mais apropriado para tentar se resolver e tal. Mesmo que a Dona Geni diga que não quer se resolver, mas enfim, ele tá querendo. Enfim, foi só isso, tá? O que aconteceu. Aí veio o jogo da discórdia depois dessas conversas todas aí, que a MC Mari acabou ganhando mais um prêmio aí de uma dinâmica. Era uma dinâmica basicamente simples, que consistia ali em encher um balde que liberaria os 3 poderes. E aí, para encher esse balde, eles tinham que pegar, aliás, os baldes nessa esteira aí. E cada balde suspenso desses, eles tinham que jogar naquele reservatório marcado de 1 a 3. Quem conseguisse fazer isso, iria lá destravar os poderes e escolher qual dos poderes iria para a mansão direto. Basicamente foi isso aí.
Rita... Não, a MC Mari, desculpa, foi fazer a prova e se deu bem, né? MC Mari foi lá, conseguiu com calma, pegou o número 2. Com calma ela foi lá, aliás, e conseguiu. Aí o Rodrigo Faro revelou os poderes. Para mim, o poder número 1 era o poder mais interessante, que era justamente na votação aberta, tire o poder, todos os votos de uma pessoa e jogue em outra pessoa. Seria interessante ver isso acontecendo. Eu só não vai dar para isso acontecer por uma razão. Não foi escolhido, né? A MC Mari preferiu o poder número 3. É um poder interessante também, mas não é um poder tão interessante quanto esse. O poder número 2 era esse aí que vocês estão vendo. Vamos ver que poder é esse aí, né? Vamos ler este poder. O poder é esse aí que vocês estão vendo. Você já começa a votação aberta com 2 votos. Ou seja, o dono desse poder já vai começar mal a votação. Mas enfim. E aí depois vem o terceiro. O terceiro nada mais é do que... Gente, rapidinho. O terceiro poder nada mais é do que anular 2 votos. Só isso. Vai anular 2 votos aí. Você vai cancelar o voto de 2 moradores na votação da Casa Aberta. O que pode mudar o jogo e também o que não pode mudar absolutamente nada. Simplesmente isso, tá? O que eu posso entender é que isso não vai fazer muita diferença. Até porque tem muita gente ali que pagaria para não precisar votar no amiguinho, né? E aí quando ele invadiu a casa lá, rolou aquela dinâmica de sempre no domingo e tal. Tipo, não foi nada tão complicado assim, não foi nada tão coisa assim. Enfim, aí o Rodrigo Faro revelou o que tinha dentro dos cofres e tal. A MC Mari ganhou 20 mil reais, conseguiu ali pagar as despesas dela, como ela falou. E a dinâmica era basicamente um jogo de damas ali, que uma pessoa selecionada tinha que colocar a outra como rei, rainha, as peças lá do jogo de xadrez. E aí pronto. Quem ganhasse ficava com a coroa, ficava com o figurino ali. Quem não ganhasse não participava da segunda parte da dinâmica. A segunda parte da dinâmica, depois disso aí, era basicamente escolher uns avatares que eles tinham que fazer. E aí depois que eles escolhessem os avatares, eles tinham que escolher também, né, botar uns colares, algumas coisas assim e tal. E começaram aí a jogar. Esses colares eles conquistaram, tá? Durante ali os desafios, os duelos. Aí depois cada colar desse tinha um comando. Um comando que era básico, muito bem simples. Comandos que não tinham grandes reviravoltas. Mas a maior reviravolta aconteceu realmente neste momento aqui. Neste momento o Caio tinha esta missão aí. O que o Caio tinha nesse momento? Olha só. O Caio tinha no comando dele lá. Escolha alguém. Rapidinho, gente. Deixa eu colocar aqui em tela cheia para eu poder ler, que senão eu não consigo ler. Escolha alguém sem corda para ganhar 2 mil reais. O Haddad não titubeou. O Haddad não, o Caio não titubeou em nenhum momento, olhou pra menina, pra Edilane e colocou ela no lugar. Ela ficou toda feliz, né? Ganhou 2 mil reais. Aí depois foi avançando, né? O jogo, quando chegou no Felipe, esse era o comando dele. Qual era o comando dele? Só para ficar claro para vocês. Escolha um morador para pegar o prêmio de quem já pegou. E aí ele olha assim para os lados, para frente, para trás. Quem ele foi, quem ele tirou. E inclusive ele falou, eu vou fazer isso para corrigir uma injustiça. Que ele ia tirar o prêmio da Edilane e dar esse prêmio para dona Geni. Só que aí
o prêmio não era necessariamente dela. Ela teria apenas, e óbvio, o direito de escolher de quem ela queria tirar o poder, basicamente. Não era uma coisa que ele escolheria, era uma coisa que ela escolheria. Então, esse foi o truque do jogo, esse foi o truque que aconteceu ali na sexta-feira. Deram a entender que quem tinha sido o monstro todo tinha sido ele. Mas não, de fato ele não foi esse cafajeste todo, não. Pelo menos isso eles souberam reconhecer, né? Pelo menos isso eles souberam compreender. E aí a dona Geni ficou surpresa, né, com esse momento, ficou bastante surpresa. Ela foi lá, trocou de lugar com o Felipe e tal. E aí depois, na hora lá de outros comandos serem abertos, aí todo mundo pensou assim, tirar coisas de outros colegas e tal. Especialmente aí os últimos a jogar, né, que era o Fernando. Ele que era o Fernando não, que era o Haddad e vários outros. O que foi que eles resolveram fazer depois disso? Resolveram simplesmente armar uma outra estratégia que realmente funcionasse, né? Então, depois que esse jogo acabou, o que foi que eu entendi aí? Que esse papo que aconteceu no sábado para domingo entre eles mesmos foi completamente furado. A verdade foi o que a gente viu agora, a verdade foi o que a gente acabou de ver. Quem acabou criando esse espaço todo e colocando isso desse jeito foi justamente a política que eles estão fazendo lá dentro da casa. Agora, se isso vai dar certo, a gente vai ter que acompanhar, tá? Se isso vai funcionar, a gente vai ter que acompanhar. Até onde eu tô vendo, eu acho que não vai. Eu acho que essa política de boa vizinhança já deu o que tinha que dar. E aí o que fica chato na Grande Conquista é o mais do mesmo, aquela coisa repetida ali, não, já tá cansado. Carelli ligou a Grande Conquista no modo automático, tipo, já tá cansadíssimo da gente ver sempre a mesma coisa. Mas enfim, né? Vamos ver o que o Carelli vai aprontar. De resto, o jogo da Discórdia foi só um apontamento. Eles era tipo uma nuvem, eles tinham que baixar um aplicativo pro celular e tal, enfim. Só isso aí também que era o apontamento deles, tá? Não foi nada demais, nada de outro mundo. Então a gente vai comentar isso no próximo vídeo, a gente vai ver esse jogo da Discord, o resumo que a Record vai fazer. Amanhã a gente traz ele pra vocês. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.